Pronto. Deixa eu abrir aqui. Então, pessoal, a gente vai começar a falar sobre o potencial elétrico, tá? Num ponto de um campo elétrico qualquer. Então, a gente estava falando antes sobre o potencial elétrico, que era a diferença, né? A energia necessária para se mover uma carga elétrica entre dois pontos, tá? A gente começou a falar sobre o potencial elétrico e a gente chegou nisso aqui na aula passada, sobre a DDP, diferença de potencial, tá bom? Então, quando a gente tiver dois pontos de um campo elétrico, quando a energia necessária para mover uma carga elétrica entre dois pontos é a nossa DDP, a nossa diferença de potencial. E aí a gente vai começar a explorar um pouco mais cada detalhe do nosso potencial elétrico, beleza? Então, o potencial elétrico, como é que eu encontro o potencial elétrico num ponto qualquer de um campo elétrico, tá? Então, a gente vai ter que fazer algumas considerações. Nós sabemos que a nossa equação de diferença de potencial, a nossa DDP, ela é dada pelo quê? Trabalho menos carga. Então, essa equação, ela permite determinar a diferença de potencial, como a gente já viu, entre dois pontos de um campo elétrico. Agora, para o cálculo do potencial elétrico em apenas um ponto, o que é preciso nós fazermos? É preciso a gente atribuir um valor arbitrário a qualquer um desses potenciais. Eu posso adicionar um valor arbitrário, por exemplo, 0, ao potencial elétrico de um outro ponto. Por exemplo, se eu pegar a DDP entre dois pontos, A e B, de um campo elétrico, e eu pegar como a diferença de potencial dessa DDP sendo de 50 volts, tá? Então, a diferença entre dois pontos, tá? Que seria VA e VB, menos VB, é de 50 volts. Se eu convencionar, se eu colocar como VB sendo 0, então, VB, que é o outro potencial, sendo 0, o que eu vou ter como VA? VA, então, vai ser 50, né? Por quê? Se VA menos VB é 50, se eu pegar VB e igualar a 0, sobrou apenas VA é igual a 50, correto? Agora, o contrário, se eu convencionar VA igual a 0, o que eu vou ter? Vou ter menos VB é igual a 50, logo, o potencial em VB vai ser quem? Menos 50. Então, percebam, se eu convencionar VA como 0, o VB dá negativo. Se eu convencionar o VB como 0, o VA dá positivo. Professor, VA menos VB, né, vai dar quanto? Os mesmos 50 volts. Então, apesar de eles terem sinais contrários, quando eu convenciono um 0 ou outro 0 também, né, de forma, vamos dizer, consecutiva, né, primeiro um, ou depois, se eu quiser ver o outro, eu convenciono um como 0, os sinais mudam, porém, a diferença de potencial entre eles continua a mesma, né? De 50 volts, ela não se altera, beleza? Apenas é convencionado como sendo um ou outro, né? Você escolhe sendo igual a 0, tá? Ou seja, o ponto cujo potencial ele é convencionado nulo, ele constitui o ponto de referência para a medida de potenciais. Então, quando você quiser fazer a medida do potencial num único ponto, você vai ter que convencionar um outro ponto de referência, onde esse ponto de referência você vai igualar ele a 0, tá? Então, esse teu ponto de referência que nós usamos aqui foi o ponto B ou o ponto A, dependendo do que você quiser encontrar no teu problema, tá bom? Então, sendo, por exemplo, um ponto... nossa equação novamente, VA menos VB igual ao trabalho de A até B dividido pela carga, e adotando VB, nosso ponto de referência, igual a 0, o que nós vamos ter? Que o potencial em A vai ser quem? O trabalho realizado para deslocar a carga do ponto A até o ponto B sobre o valor da carga, tá? Então, o potencial elétrico no ponto A, em relação a um ponto B, ele é medido pelo trabalho da força elétrica que atua sobre uma carga unitária Q, no deslocamento dessa carga desse ponto A até o ponto de referência
B. Beleza? Então, o potencial no ponto A, ele vai ser justamente o trabalho realizado sobre a carga. Tranquilo? Deixa eu ver se tem algum colega que quer entrar aqui, vou permitir. Então, voltando. Tá? Professor, se eu quisesse encontrar o VB, como é que eu faria? Então, olha só, VB, eu vou ter que pegar um ponto de referência. Quem vai ser meu ponto de referência se eu quiser VB? Vai ser VA. Então, se eu pego o VA como meu ponto de referência, eu vou ter, então, que VA seria igual a zero. Logo, quem é meu VB? Vai ficar menos VB, é igual ao trabalho pela carga. Logo, o meu VB, ele vai ser quem? Vou fazer aqui embaixo, vai ser VB é igual a menos, menos trabalho de A até B dividido pela carga. Então, o sinal muda, tranquilo? E aí é que a gente tem um exemplo para a gente treinar aqui como é que vai funcionar essa questão do potencial no ponto, tá? Então, vamos lá. Uma carga elétrica pontiforme Q igual a 1 microcoulomb, ela é transportada de um ponto A até um ponto B de um campo elétrico. Então, a gente tem aqui, ó, um ponto A e um ponto B dentro de um campo elétrico, tá? E essa carga, ela vai ser transportada. Então, ela vai sair do ponto A e ela vai seguir até o ponto B. Então, a gente tem uma carga aqui de 1 microcoulomb, tá? Que é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. E aí a gente tem aqui, ó, a força elétrica que age sobre ela. Então, a gente tem a ação de uma força elétrica, tá? A gente tem a ação de uma força elétrica que arrasta essa carga do ponto A até um ponto B. Essa força elétrica, ela realiza um trabalho de quanto? De 10 a menos 4 Joule. Determine a diferença de potencial elétrico entre os pontos. Então, vamos lá. Primeiro, ele quer a diferença de potencial entre os pontos. Tá? Então, ele quer VA. Opa. Então, ele vai querer VA menos VB, que é a nosso U, né? Que é a nossa DDP, diferença de potencial. Como que a gente usa para encontrar a diferença de potencial? Pela equação do trabalho. Então, ou melhor, pela equação da DDP, né? Você que decide qual delas você vai aplicar. Você pode usar tanto a equação do trabalho quanto a equação da DDP, só invertendo, né? Então, DDP vai ser quem? U é igual ao trabalho dividido pela carga, né? Então, U vai ser quem? Quem é o trabalho? 10 a menos 4, então 10 a menos 4. E quem é a carga? 1 vezes 10 a menos 6. Logo, quanto é que vai ser isso aqui? 10 a menos 4 vezes 10 a menos 6, né? Então, vai ser 10 a quarta vezes 10 a sexta. Não é isso? Opa, 10 a menos 4 vezes 10 a sexta, que é 10 a segunda ou 100 o quê? Qual unidade? Volts. Tá? Então, a letra A a gente encontrou. Letra B. Qual é o potencial elétrico de A adotando-se B como referência? Então, se B é a minha referência, VB é igual a zero. Tá? Então, como é que vai ser? Então, VA menos VB é o quê? A nossa DDP. Então, encontramos a DDP aqui. Então, DDP, que é a mesma coisa aqui, VA menos VB, é 100 volts. Tá? O que é 100 volts? É VA menos VB. Só que VB é a minha referência, é o meu ponto de referência. Então, ele é zero. Logo, VA vai ser quem? Vai ser 100 volts também. Beleza? Então, VA é 100 volts e a diferença de potencial, a nossa DDP, tá? A nossa diferença de potencial aqui vai ser 100 volts. Tranquilo? Vamos lá, próximo. Potencial elétrico no campo de uma carga pontiforme. Então, a gente viu aqui, ó, o potencial elétrico gerado o quê? Entre campos, tá? Entre um campo elétrico qualquer. Então, a gente está vendo aqui o potencial elétrico
entre um campo elétrico, tá? A gente não é um campo elétrico gerado por uma carga, é um campo elétrico qualquer, aonde eu abandono, onde eu coloco uma carga dentro daquele campo elétrico qualquer. Agora, nós vamos ver como é que eu calculo o potencial elétrico gerado por uma carga, tá? Dentro de um campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, uma carga parada, fixa. Então, vamos lá. Considere o campo elétrico originado por uma carga elétrica pontiforme, fixa no vácuo, aonde A e B são dois pontos desse campo, aonde elas estão distantes, respectivamente, dadas por dA, a distância desse ponto até a carga, e dB, a distância do ponto B até a carga fixa, tá? Nós podemos demonstrar o quê? Que a diferença de potencial entre VA, entre A e B, vai valer quanto? Vai valer essa diferença de potencial, ela vai valer isso aqui, ó. Constante eletrostática vezes a carga, dividido pela distância de A, do ponto A até a carga, menos constante eletrostática vezes carga, dividido pela distância do ponto B até a carga, tá? Isso aqui a gente pode demonstrar, mas isso aqui eu não vou fazer agora, tá? Para até chegar essa equaçãozinha aqui. E aí a gente pode adotar, como a gente fez anteriormente, um ponto como sendo um ponto de referência, porque a gente vai querer encontrar pontualmente cada uma desses nossos potenciais elétricos, tá? Então, eu vou adotar como VB como minha referência, né, sendo ele igual a zero. Então, eu vou fazer duas considerações. VB como sendo igual a zero, meu ponto de referência, e como ponto B estando infinitamente distante da minha carga, tá? Se isso acontecer, se ele estiver infinitamente distante, estiver muito longe, né? Então, dB. Então, essa relação aqui, ó. Essa relação aqui, ó, K sobre dB, tiver, vamos dizer, aproximadamente, né, muito distante, né, aproximadamente igual a zero, né, no limite tendendo ao infinito, né, o que, que a gente vai ter? Que isso aqui é igual a zero, que o potencial é igual a zero. Logo, o meu VA vai ser quem? Se isso aqui for igual a zero, o meu VA vai ser quem? A constante eletrostática vezes a carga dividido pela distância entre o ponto e a carga fixa. Então, considerando o meu VB como minha referência e esse ponto como infinitamente distante da minha carga, eu tenho como encontrar o potencial no ponto que eu quero, que é o ponto A. Professor, se eu quiser encontrar o VB, eu vou ter que fazer essas mesmas considerações para o ponto A. Considerar que ele está infinitamente distante e considerar que o potencial em A, ele é o que? Ele é a minha referência. Então, ele vai ser zero, tá? Se eu quiser encontrar VB. Logo, que conclusão nós chegamos? Que se eu quiser encontrar o potencial em um ponto qualquer, adotando-se o outro ponto como a minha referência, sendo ele zero, o meu potencial naquele ponto que eu quero descobrir, generalizando, ele vai ser o quê? Ele vai ser igual a a constante eletrostática vezes a minha carga dividido pela distância daquele ponto até a minha carga. Então, generalizando, quando eu quiser encontrar o potencial elétrico num ponto qualquer, adotando-se outro como o meu ponto de referência, o meu potencial naquele ponto vai ser constante K vezes minha carga dividido pela distância, tá? Aqui, ó, essa carga ela pode ser tanto positivo quanto um valor negativo. E aí a gente vai treinar aqui, ó. Considere o campo elétrico gerado pela carga pontiforme Q. Então, eu tenho uma carga aqui Q de 1,2 vezes 10 a menos 8 coulomb no vácuo. Determine quais são os potenciais elétricos nos pontos A e nos pontos B indicados. Então, vamos lá. Potenciais tanto em B quanto em A. Então, o potencial em A vai ser quem? Para eu encontrar o potencial em A, vou ter que considerar o meu VB como a minha referência. Então, vai ser quem o meu VA? Meu potencial no ponto A. Constante eletrostática, vezes o valor da carga dividido pela distância de A até
a nossa carga fixa. Então, se eu substituir os valores aqui, vai ficar... Quanto é que é o valor dessa constante no vácuo? Você tem que lembrar aqui, ó, 9 vezes 10 a nona, né? Newton por metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Ele deu aqui, tá? Então, vai ficar 9 vezes 10 a nona. Quanto é que é o valor da carga? 1,2 vezes 10 a menos 8. Tudo isso dividido por 0,4, tá? Que é dado em metros. Eu já tenho o meu valor aqui para a gente poder colocar, e esse valor vai dar 270 volts. Depois você faz com calma em casa, tá? VB, quem é que vai ser nosso potencial no ponto B? Vou considerar agora VA como zero, beleza? E eu faço VB. VB é quem? Vai ser constante, carga, dividido pela distância de B até a nossa carga. Então, aqui vai ser quem? 9 vezes 10 a nona, vezes 1,2 vezes 10 a menos 8, dividido pela distância, que é 0,6. Resolvendo isso aqui, você vai chegar a um valor de 180 volts, tá? Então, a gente encontrou potencial A e potencial B. Letra B. Qual é o trabalho da força elétrica que age numa carga Q de 1 microcoulomb ao ser deslocada de A para B? Então, qual é o trabalho que eu faço para deslocar uma carga que eu coloque aqui, ó, uma carga que eu coloque no ponto A de 1 microcoulomb para deslocar essa carga? Qual é o trabalho para deslocar essa carga do ponto A até o ponto B? Então, eu vou ter aqui uma força elétrica que faz essa carga aqui, ó, ser deslocada do ponto A até o ponto B. Quero saber o trabalho para poder haver essa movimentação dessa carga. Logo, como é que eu faço para encontrar? Trabalho de A até B vai ser quem? A carga que está sendo movimentada vezes a nossa diferença de potencial entre os pontos. Beleza? Quem é a nossa carga? 1 microcoulomb. Então, aqui vai ser 1 vezes 10 a menos 6, vezes a diferença de potencial, que é quem? VA menos VB. Então, substituindo, 1 vezes 10 a menos 6, vai ser quem? VA é 270, menos VB, que é 180. Logo, você vai chegar aqui o trabalho, eu já tenho aqui a resposta, vai dar 9 vezes 10 a menos 5. Qual é a unidade de trabalho? Joule. Beleza? Então, dessa maneira, você pode encontrar o teu trabalho da letra B. Professor, e agora? Potencial elétrico no campo de várias cargas. Então, eu tenho um potencial dentro de um campo elétrico gerado por múltiplas cargas. O que eu vou ter? Considere o campo elétrico originado por cargas, por várias cargas. Q1, Q2, posso ter aqui Q3, Q4, até Qn, tá? Até um número qualquer aqui, Qn. Fixas no vácuo. Como é que eu vou encontrar o potencial nesse ponto P aqui, gerado por, dentro, né, de um campo elétrico gerado por várias cargas? Então, vamos lá. O potencial elétrico num ponto P do campo, ele vai ser justamente quem? A soma algébrica dos potenciais no ponto produzidos separadamente pelas cargas Q1, Q2 até Qn. Então, como é que vai ser a nossa equação? Vp, potencial no ponto P, vai ser a soma algébrica dos nossos potenciais gerados pelas cargas individualmente. Então, potencial gerado pela carga 1, mais potencial gerado pela carga 2, até o nosso potencial gerado pela carga N. Tá? Então, você vai somar os potenciais gerados pelas cargas separadamente, tá bom? Então, o potencial naquele ponto vai ser a soma algébrica dos potenciais gerados pelas cargas individualmente, tá? Individuais, tá bom? Soma algébrica. Vamos fazer uma questão para a gente treinar? Então,
Determine o potencial elétrico resultante nesse ponto P, em cada um dos casos, admitindo que o valor das cargas é de 10 elevado a menos 6 e as distâncias vão ser sempre 0,3. Considerando também que o meio é o vácuo, deixa eu voltar aqui, considerando que o meio é o vácuo e a constante é aquele valor que você já conhece. Vamos lá, situação A. Como é que eu calculo, na situação A, o potencial no ponto P? Como é que eu vou calcular? Então, VP vai ser a soma do potencial gerado por essa carga. Eu vou chamar essa carga de 1 e essa carga de 2, tá? Só para a gente poder não se confundir. Então, potencial gerado por 1 no ponto, separadamente, mais o potencial gerado por 2, tá? Então, quem é VP? Vai ser V1, que é constante, vezes a carga, vezes a distância, né? Que eu botei D porque as distâncias são iguais, tá? Mais Q0 vezes a carga dividido pela distância, tá? Que se fosse, vou botar aqui só para você não confundir. É igual, mas eu vou colocar só para você diferenciar, tá? Na sua cabeça. Então, quem é VP vai ser 9 vezes 10 a nona. Quem é o valor da carga? 10 a menos 6, dividido pela distância, que é 0,3. Mais 9 vezes 10 a nona, vezes 10 a menos 6, dividido pela distância, que também é 0,3. Quando você for fazer esse cálculo aí, eu já tenho uma resposta da 6 vezes 10 a quarta volts, tá? Depois você faz em casa para testificar, para confirmar, tá? Então, essa é a nossa letra A. Na letra B, o que, que a gente vai ter? Potencial elétrico no ponto P vai ser V1 mais V2. Potencial elétrico no ponto P, quem é V1? Constante vezes a carga, que é positiva, dividido pela distância. Só que aqui, ó, a carga é negativa, então vai dar o quê? Mais menos Q dividido pela distância. Logo, mais com menos vai dar menos. Então, como... Opa, eu esqueci de colocar só a constante eletrostática. Deixa eu colocar aqui, ó. Logo, o que nós vamos ter aqui? Constante eletrostática, menos Q, dividido pela distância. Mais com menos vai dar menos. Então, como o valor das cargas são iguais, então percebam, como o valor das cargas são iguais e das distâncias também, tudo isso aqui é igual, todos esses valores são iguais, a gente vai ter o quê? K, Q, D menos K0, Q, D. Que é a mesma coisa, né? Então, como esses valores aqui são iguais a esse, quanto é que vai dar isso aqui? 0. Então, 0 volts, né? Então, se eu fosse fazer substituições em cada uma dessas variáveis, como elas são iguais e o sinal ele é contrário, então, se eu der aqui, por exemplo, 3 vezes 10 a quarta, e aqui 3 vezes 10 a quarta, 3 vezes 10 a quarta menos 3 vezes 10 a quarta, vai dar quanto? 0 volts. Beleza? Então, percebam que aqui o sinal ele fez toda a diferença para a gente poder encontrar o potencial nesse ponto aqui. Tá? E agora, professor, o que é a energia potencial elétrica? Vocês vão ouvir muito, tá? Imaginem que eu coloco uma carga tanto dentro de um campo elétrico uniforme ou dentro de um campo elétrico gerado por uma carga fixa. Lembrando, essa carga, o que vai acontecer com ela? Se eu pegar essa carga e colocar ela lá, eu abandonar ela lá, ela vai sofrer a ação de uma força elétrica gerada por aquele campo, ou por um campo uniforme, ou por um campo de uma carga fixa, tá? Então, como a gente viu, se esse campo age sobre essa carga, vai gerar sobre ela o quê? Uma força elétrica. Essa força elétrica, por consequência, vai movimentar essa carga de um ponto até outro. Justamente, nós vamos ter a realização de um trabalho. Se é de um ponto a outro, nós vamos ter o quê? A diferença de um potencial. Mas, professor, se nós temos essa diferença de potencial, que é a energia
necessária para movimentar essa carga de um ponto a outro. Como é que eu encontro essa energia, tá? Essa energia potencial associada. Então, vamos relembrar alguns conceitos que a gente já viu nos nossos primeiros anos passados, tá? Sobre energia, tá? Nós estudamos potencial elétrico, agora a gente vai estudar a energia associada a esses pontos, beleza? Então, olha lá. Se eu tenho um campo de forças cujo trabalho entre os dois pontos, ele não vai depender da forma da trajetória desse campo, nós vamos ter um campo conservativo. Então, se eu tenho um campo onde o trabalho realizado entre esses dois pontos, ele não vai depender da minha trajetória, ele não depende da trajetória apenas dos pontos A e dos pontos B, nós chamamos aquele campo de campo conservativo, tá? Vocês viram isso lá no primeiro ano, ou pelo menos deveriam ter visto. Então, as forças desse campo, que é um campo conservativo, é um campo onde o trabalho não depende da trajetória, também é chamado de força conservativa. Então, essas forças que estão atuando aqui dentro desses campos conservativos são chamadas também de forças conservativas. Então, que é o caso da nossa força gravitacional, da força elástica e da nossa força elétrica, tá? Aos campos das forças conservativas, nós associamos um conceito de energia potencial. Então, lá no primeiro ano, como você tinha forças conservativas que atuavam em determinados corpos, você tinha a ação de energias associadas àqueles pontos, àqueles corpos, que eram chamados de energias potenciais. Como naquele caso do primeiro ano, a força conservativa que você tinha era a força gravitacional, você tinha a energia associada a ela, que era a energia de potencial, o quê? Gravitacional, tá? Então, na força elétrica, que é a nossa força conservativa, nós vamos ter também uma energia potencial associada a ela, que é chamada de energia potencial, o quê? Elétrica. Então, por exemplo, se eu pegar uma carga pontiforme Qzinha, uma carga teste, e eu abandonar ela em repouso num ponto A de um campo elétrico uniforme. Deixa eu só apagar isso aqui, para a gente poder fazer a nossa condição aqui. Então, se eu pegar essa nossa carga e abandonar ela nesse campo elétrico uniforme ou abandonar ela dentro de um campo elétrico gerado por uma carga, o que a gente vai ter? Nós vamos ver que essa carga ela vai ficar sujeita a uma força elétrica, tanto nessa primeira situação quanto nessa segunda situação, que vai deslocar essa carga espontaneamente na direção e no sentido da força. Logo, nós vamos ver que a nossa força vai realizar o quê? Um trabalho positivo. Então, se eu pegar uma carga e abandonar ela nessas duas situações, nós vamos ver que esses campos elétricos vão realizar uma força sobre essa carga que vão fazer com que elas se movimentem realizando um trabalho positivo. Professor, se a carga fosse negativa, você ainda lembra o que ia acontecer aqui? Se essas cargas fossem negativas, o que ia acontecer? O campo elétrico ia ser no sentido contrário, né? A força elétrica, na verdade, ia ser no sentido contrário, né? Então, aqui ia ser o quê? Se fosse negativo a nossa carga, fosse uma carga negativa, a força elétrica ia ser nesse sentido aqui, tá? Só para você lembrar. Continuando. Pelo teorema que a gente já conhece lá do primeiro ano, a gente sabe que é o teorema trabalho-energia cinética. O trabalho da força, ele é medido pelo quê? Pela variação da energia cinética entre os pontos A e B. Então, percebam, se essa carga aqui se movimentou, deixa eu apagar aqui novamente, só para vocês não confundirem, tá? Se essa carga se movimentou de um ponto A até um ponto B, ela gerou o quê? Uma energia relacionada ao seu movimento, ela ganhou velocidade.
Pela teoria da energia cinética e trabalho, nós temos que trabalho de um ponto a outro é igual à variação da energia cinética. Então, a teoria que vocês tinham lá no primeiro ano era que trabalho era igual à variação da energia cinética, tá? Era essa aqui, ó, o teorema que vocês tinham lá no primeiro ano. Vamos usar ele aqui para a gente, para o terceiro. Então, se o trabalho realizado entre dois pontos é a variação da energia cinética entre o ponto final B menos o ponto inicial A, se a gente considerar que aquele ponto foi abandonado, estava em repouso no ponto A, então a energia cinética daquele ponto é zero, o que nós vamos ter? Que o trabalho de A até B vai ser igual à energia cinética apenas no ponto B. Por quê, professor? Porque se ele foi abandonado nesse ponto A aqui, ele está em repouso, ele está parado. Começou a se movimentar, por quê? Porque a força elétrica realizou o trabalho sobre aquela carga que estava em repouso, tá? Continuando. Na posição a carga ela não possui energia cinética. Por quê? Porque ela foi abandonada em repouso. Mas ela possui uma qualidade em potencial para que ela possa vir a ter uma energia cinética. Então, nós temos, né, que a força elétrica realiza um trabalho de A até B igual à energia cinética naquele ponto. Então, o trabalho, a força elétrica realiza um trabalho sobre aquela carga que é igual à energia cinética que aquela carga vai ter ao passar pelo ponto B, tá? Desse modo, na posição de a carga Q ela vai ter uma energia associada à sua posição. Que energia é essa? É a energia denominada de energia potencial elétrica. Então, é uma energia que vai ser o quê? Vai dar uma qualidade àquela carga, uma qualidade potencial, para que ela possa vir a ter o quê? Uma energia cinética naquele ponto ali, tá? Entre o seu deslocamento do ponto A até o ponto B. Então, essa energia associada àquela posição A é denominada energia potencial elétrica, tá bom? Em relação a um ponto de referência B, a energia potencial elétrica da carga Q, naquele ponto que a gente está analisando, vai ser dada pelo quê? Pelo trabalho no deslocamento de A até B, tá? Então, como é que eu encontro? Vamos tornar isso mais simples. Como é que eu encontro a energia elétrica potencial no ponto A? Vai ser igual ao trabalho realizado para deslocar a carga do ponto A até o ponto B. Mas, professor, o que é trabalho? Você lembra? Trabalho vai ser o quê? O produto da carga vezes DDP, diferença de potencial de A até B. Só que, se meu B for o meu ponto de referência, se a gente adotar como meu B como meu ponto de referência, o que nós vamos ter aqui? Q vezes VA menos VB, não é isso? Se eu adotar VB como meu ponto de referência, a gente vai ter isso aqui, ó. VB é igual a zero. Logo, o que eu vou ter? Q vezes VA. É isso que sobrou aqui, ó. Então, a minha energia associada ao ponto A vai ser quem? A carga vezes o potencial elétrico naquele ponto. Beleza? Então, essa aqui é a nossa equação da energia potencial elétrica naquele determinado ponto. Vamos treinar? Então, vamos lá. Calcule a energia potencial elétrica. Deixa eu mudar aqui a cor. Calcule a energia potencial elétrica que uma carga adquire ao ser colocada num ponto P de um campo elétrico, cujo potencial é 200 volts. Então, vamos lá. Tem uma carga aqui, ó. Uma carga de 2 microcoulomb situada num ponto P. E essa carga, ela está dentro de um campo elétrico. Então, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Então, essa carga,
ela está dentro de um campo elétrico aqui, tá? Dentro de um campo elétrico. Aonde o potencial naquele ponto, deixa eu mudar aqui a nossa cor. Aonde o potencial nesse ponto aqui, ó, o potencial nesse ponto é isso aqui que ele deu, 200 volts, tá? Quero calcular a energia nesse ponto. Então, a energia potencial nesse ponto P aí vai valer quanto? Carga vezes o potencial nesse ponto. Então, a energia potencial nesse ponto vai ser quem? Quanto é que é o valor da carga? 2 microcoulomb. Então, 2 vezes 10 a menos 6. Quanto é que é o potencial naquele ponto? 200 volts. Então, você vai ter aqui, ó, 200. Logo, a energia potencial associada àquele ponto vai dar quanto? Eu já tenho aqui a minha resposta. Vai dar 4 vezes 10 a menos 4. Qual é a unidade de energia? Joule. Tá? Tranquilo? E por último, no campo de uma carga pontiforme Q, então eu tenho uma carga Q, que ela está gerando um campo, né? Então essa carga aqui, ó, vou botar aqui uma carga Q, tá? Ela está gerando um campo, então o campo que ela gera é um campo de afastamento, lembra que a gente estudou nas aulas passadas? Deixa eu fazer de outra cor. Então aqui ela gera um campo de afastamento, né? A gente vai ter aqui, ó, um campo elétrico de afastamento, tá? E aí, o que o exercício quer de você? O exercício quer isso aqui, ó. No campo elétrico gerado por uma carga de 2 vezes 10 a menos 7, considere um ponto P, vou botar bem aqui, ó, considere um ponto P a uma distância de 0, botar aqui, ó, a uma distância de 0,2 metros dessa carga aí, tá? Considere esse ponto a uma distância de 0,2 metros da carga. Qual é a energia potencial elétrica que essa carga menor vai adquirir se ela for colocada em cima do ponto P? Então, se eu colocar uma carguinha bem aqui, em cima desse ponto P, a uma distância de 0,2 metros da minha carga que está gerando o campo. Qual que vai ser a minha energia potencial elétrica nesse ponto? Então, vamos lá. Energia potencial elétrica nesse ponto vai ser quem? Carguinha, né? Vezes o potencial elétrico no ponto. Mas como é que eu encontro o potencial elétrico num ponto gerado por uma carga fixa? A gente já estudou isso nos slides anteriores. Potencial elétrico num ponto gerado por uma carga fixa vai ser quem? Constante eletrostática vezes a carga dividido pela distância do ponto até a carga. Então, vamos fazer separadamente aqui, ó. Posso fazer separadamente, mas deixa eu só substituir isso aqui nessa nossa equação. Então, a energia potencial no ponto P vai ser quem? Carguinha vezes constante eletrostática vezes a carga maior dividido pela distância. Ajeitando isso aqui, a energia potencial no ponto P vai ser constante eletrostática vezes carga maior vezes carga menor, dividido pela minha distância, né? Logo, vamos fazer aqui as minhas substituições. Quem é o potencial no ponto P? 9 vezes 10 a nona. Quem é a carga? A carga vai ser 2 vezes 10 a menos 7. Tudo isso dividido pela distância, que é 0,2, tá? Jogando aqui, ó. Energia potencial no ponto P é igual a... Quanto é que vai dar isso aqui? Deixa eu... Depois vocês fazem para mim, tá? Então,
aqui, se eu for substituir, ó, vou jogar aqui tudo isso aqui dentro. Ó. 9 vezes 10 a nona, vezes 2 vezes 10 a menos 7, dividido por 0,2, e vezes o valor da carguinha, que é quanto? 1 microcoulomb. Então, 1 vezes 10 a menos 6. Resolvendo isso aí, vocês vão resolver para mim mais tarde, vocês vão chegar a um resultado de 9 vezes 10 a menos 3, o quê? Joule. Tá bom? Então, vocês vão chegar a esse resultado da energia potencial nesse ponto, que é 9 vezes 10 a menos 3 Joule. Então, deixa eu voltar aqui a minha tela de apresentação aqui. Deixa eu só interromper. Tá? Deixa eu interromper aqui a minha apresentação e deixa eu voltar para conversar com vocês. Pessoal que está me assistindo na internet, eu vou encerrar o nosso vídeo por aqui, tá bom? Vejo vocês na próxima aula. Vocês que não estão podendo estar presentes, façam um esforço, estejam presentes às nossas aulas ao vivo no Meeting, tá? Não percam elas, tá bom? E encontro com vocês na nossa próxima aula, que nós vamos terminar o nosso assunto de potencial elétrico, fazer mais questões e tirar todas as dúvidas que possam ter surgido. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Grande abraço.